Fala, torcedor, eu sou o Carta e é aquilo, tem aquele jogador que quando chega você fica empolgado, fica animado, você fala já era, zeramos a vida, fica louco, mas quando entra em campo bate aquela decepção, você fala puta merda, fui enganado. Juro, fui enganado. E hoje eu trouxe aqui um jogador que decepcionou todo mundo e para vocês não me decepcionarem, por favor já vão aí embaixo, clica no like para fortalecer e dão aquela conferida para ver se o sininho tá clicado e se inscrevam. O Borja foi um jogador que arrebentou com o São Paulo, foi aí que ele apareceu pro mundo muito bem. O jogador acabou com os caras marcando 4 gols, 2 gols aqui no Brasil e 2 gols lá na Colômbia. O Borja ele foi o melhor jogador da América e com isso, cara, já cresceu os olhos aqui para todo mundo. São Paulo queria, Corinthians queria, Palmeiras queria, todo mundo queria o artilheiro de 2016 da Libertadores e que acabou com os Bambis. E com isso o Borja foi apresentado, foi uma loucura. Alexandre Matos ficou praticamente 20 horas em um hotel tentando convencer o jogador a vir para o Palmeiras. O cara não conseguia sair nem para tomar um café porque no mesmo hotel estavam uns chineses loucos para contratar ele. E nisso daí, o Borja chegou no Palmeiras. O Borja chegou, começou a jogar, no início ele foi bem, depois de um tempo ele já caiu naquele marasmo. Ele foi artilheiro do Paulista de 17, artilheiro da Libertadores de 2018 e o segundo maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores. Isso não é pouca coisa. Os números desse jogador é animal, torcedor. Teve jogo que ele marcou hat-trick, meu. Olha só que impressionante. Naquele jogo contra o Júnior Barranquilla. O cara, ele jogou alguns jogos bens. Com o tempo, parece que o idioma, a adaptação pelo país, talvez a falta de amigos também. E o Borja, ele entrava numa coisa que parecia o fantástico mundo de Borja. Ele se prendia ali, ele ficava no mundo dele. Pra vocês terem uma noção, eu percebia muito. O cara, ele chutava, ele fazia gol, ele saía de um jeito, ele perdia gol, ele errava passe e continuava da mesma forma. Então parecia mesmo que tinha alguma coisa ali que não deixava o jogador ficar solto. Você para ver os números do Borja, cara, são números impressionantes. Ele não é um jogador ruim, ele é um bom jogador. É difícil de entender o porquê que ele não deu certo no Palmeiras. Talvez sejam tudo isso que eu relacionei. A gente pode ter também as mudanças de treinadores. Ele passou pelo Eduardo Batista, ele passou pelo Cuca, ele passou pelo Roger, ele passou pelo Felipão e agora ele tá com o Mano Menezes, que também já teve uma grande confusão com o Borja. O Borja ele conseguiu passar meses sem marcar gols. Então, para um artilheiro, para um cara que custou já 50 milhões de reais para o Palmeiras, é muito difícil, é muito complicado isso, torcedor. Ficar todo esse tempo sem marcar gols, a pressão da torcida, a pressão da imprensa, a própria pressão psicológica do jogador. O Borja ele recebeu diversas propostas, ele recebeu 3 propostas da China, o Palmeiras segurou, o jogador pediu para ficar também. Isso tem que ser bem claro, tem que ser bem dito, pra gente poder ter na mente o quanto que ele tentou também e o quanto que o Palmeiras tentou ficar com esse jogador. Agora com o Mano Menezes, ele teve a oportunidade e nesses últimos tempos houve a briga aí, a discussão, né? Um entrave que aconteceu do Mano, do empresário e o Borja. O Borja no meio disso daí. O Mano Menezes deu uma declaração falando que talvez o Borja não fosse toda essa estrela. O empresário, ele rebateu isso daí. O Borja, ele foi e colocou, falou que não gostou disso, que doeu demais ouvir isso daí, que isso daí desanima o jogador, desanima qualquer atleta. Isso daí eu até concordo com ele, porque se você tem um jogador no time, você não quer falar mal dele, você quer levantar ele para ele poder ir bem, para ele estar motivado, para ele poder ser vendido, para tudo isso pesar. E nessa declaração do Borja que ele fala que doeu, ele também falou que já cogita em deixar o Alviverde. E muitas coisas, né? Desse tempo que ele ficou sem marcar, ele era colocado, ele não marcava gol, ele errava muito passe, a gente viu ele em alguns lances, ele empolgado, só que mesmo assim tudo isso não funcionou para ter o Borja no Palmeiras. Então, torcedor, esse foi o Borja, o jogador que decepcionou o Palmeiras pelos números.
a gente vê que ele é um grande jogador, ele tem bons números no Palmeiras, ele tem números, assim, de puta artilheiro, só que em jogos decisivos, jogos importantes, ele deixou de marcar muito gol. Infelizmente ele não funcionou no Palmeiras, então o Borja é um jogador que vai deixar o time no final do ano. O Palmeiras não fica com o Borja. Torcedor, eu quero saber a opinião de vocês. Vão aí embaixo, se inscreve, amassa o like e eu quero saber de vocês isso daí. Vocês acham que o Palmeiras deveria tentar com o Borja ainda? O Palmeiras não deveria. E o Borja, e aí? O porquê que o Borja não funcionou no Palmeiras? Coloca aí embaixo, eu quero saber de vocês. Vamos nessa, um grande abraço. Falou!